Boa, foi isso. Foi drone, fez a fotografia, edição. Ah, é verdade. Teve essa outra parte também de levar um assistente. Show. Beleza, manda a nota pra mim e aí a gente. Não consegue pôr nota? Pô, mas você faz isso tudo e não tem nota fiscal? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dessa série sobre empreendedorismo no audiovisual. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que é, à primeira vista, parece até meio contraditório, né? Mas que quando você junta, faz um sentido enorme. Sair da informalidade e esse amor quase irresistível que a gente tem por tecnologia e equipamento novo. Talvez você esteja justamente nesse ponto, meio travado, pensando se vale mesmo a pena formalizar o seu negócio. Pensando se você já tem uma estrutura suficiente, se vai conseguir arcar com as responsabilidades e ao mesmo tempo aparece aquela vontade de comprar aquele drone novo, aquela câmera que acabou de lançar, aquele microfone que todo mundo está usando, ou seja, insegurança de um lado, empolgação do outro. Hoje eu quero juntar essas duas conversas e te mostrar como elas, na verdade, caminham lado a lado quando você decide crescer. A primeira coisa que a gente precisa alinhar é o que significa trabalhar de forma informal. E aqui eu estou falando da realidade de muitos profissionais. Pegar freela sem contrato, fazer tudo no Pix, não emitir nota, misturar dia da empresa com o pessoal e tocar a vida assim. E olha, eu não vou fingir que não tem vantagem. No começo, a informalidade traz uma sensação de liberdade, de agilidade, parece menos burocrático, menos assustador. Mas isso é só questão de tempo até você bater no teto desse modelo, porque a informalidade funciona até o dia em que você é chamado para um trabalho grande. Um evento corporativo, uma construtora, uma agência, uma empresa de médio porte, e a reunião vai super bem, o orçamento se encaixa, o cliente gosta de você, mas aí vem a pergunta, vocês emitem nota? E se você responde que não, acabou, cara. Vai embora pela porta que acabou de abrir. E dói mesmo. Porque você sabe que tecnicamente você pode até fazer o trabalho bem legal, mas sem formalização, o cliente simplesmente não vai poder nem te contratar. E aí que entra uma reflexão. Se você quer crescer, você precisa se tornar confiável para o mercado. E confiança no mundo real tem muito mais a ver com formalização do que com equipamento. O cliente ele não quer só alguém talentoso, ele quer alguém que possa contratar, que seja profissional, que tenha responsabilidade jurídica. E olha, isso pesa muito mais do que ter o último modelo de câmera ou um baita portfólio. Agora vamos entrar no outro lado da moeda, a paixão por tecnologia. Quem trabalha com audiovisual ama equipamento, é irresistível, é quase um vício. Sai um drone novo, seu coração dispara. Lança uma câmera com mais ISO, você sente que precisa daquilo ali. Uma luz mais portátil, você imagina 1000 possibilidades. E tudo isso é muito bom, desde que tenha estratégia. Porque existe um lado perigoso nessa paixão. Muitas pessoas compram antes da hora, compram por impulso, compram porque um dia vai aparecer um job que precisa disso aqui e o equipamento fica lá parado, vai virando adorno distante. Enquanto isso, outro profissional, às vezes com equipamento muito mais básico, está fechando contrato atrás de contrato porque sabe se posicionar, sabe gerar valor, sabe conversar com o cliente, ou seja, não é a câmera que fecha o contrato, é a confiança. E aqui começa a conexão entre os dois temas, tá? Porque quando você formaliza, quando você abre um CNPJ, quando você se organiza, você começa a ter acesso a recursos que antes pareciam distantes. Linha de crédito para MEI, financiamento para equipamento, parcelamento com juros menores, condições especiais para pessoa jurídica, ou seja, formalizar não só abre portas comerciais, como também abre portas tecnológicas. E mais, passa credibilidade. Você chega para o cliente não só com uma boa câmera, mas com uma estrutura sólida, que é empresa formalizada mais equipamento adequado. Passa uma mensagem poderosa, profissionalismo. E quando você enxerga isso com uma visão a longo prazo, as coisas mudam. Porque ao invés de pensar, vou gastar para formalizar e vou gastar para comprar equipamento, você começa a pensar, isso é investimento. E os dois investimentos se complementam. E é esse tipo de mentalidade que transforma em segurança em estratégia. Quando você olha para o lado comercial, dá para perceber o impacto imediato da formalização. Pense em um cliente de evento social, por exemplo. Muitas vezes ele precisa justificar o orçamento para a família, para a cerimonialista, para os fornecedores. Emitir nota facilita tudo. Pense em uma empresa. Ela precisa registrar despesas, precisa manter compliance, precisa justificar investimentos. Se você não emite nota, você está automaticamente fora do jogo.
E além disso, formalização facilita network, parcerias e contratos de maior porte. Agora, olhando para o lado operacional, a formalização também muda tudo. Porque quando você separa pessoa física de pessoa jurídica, você começa a ter clareza financeira. De repente, tudo fica mais fácil entender se você pode comprar um novo microfone, se vale a pena investir em um drone intermediário, se faz sentido fazer um upgrade na lente, ou se talvez seja melhor alugar um equipamento para um job específico. A organização te permite evoluir com estratégia, não com impulso. E aí entra um ponto que eu sempre reforço. Antes de comprar qualquer equipamento novo, se pergunte: isso vai de fato melhorar o meu resultado? Ou só a minha vaidade? Essa pergunta sozinha já evita muita compra desnecessária. Então vamos falar de abordagem comercial. O que você realmente fala para o seu cliente quando quer fechar um contrato com segurança, mas sem ter o equipamento mais caro do mercado? Você pode começar entendendo o diferencial da empresa, por exemplo. O que vocês gostariam de mostrar que ainda não está aparecendo ali nos seus vídeos? Isso abre um mundo para você conectar tecnologia com resultado. Talvez o cliente nunca tinha usado drone, talvez nunca tinha feito um make-off, talvez nunca tinha captado áudio profissional em um evento. E aí você vai para uma segunda pergunta. Posso acompanhar um dia de operação de vocês e entender e pensar quais as formas de agregar valor através de imagem? Essa pergunta mostra segurança, mostra profissionalismo, mostra que você não está vendendo equipamento, você está vendendo solução. E por fim, a pergunta que abre as portas a longo prazo. Se vocês tivessem alguém aqui ajudando a contar a história de vocês por meio de imagens durante uns 6 meses, quanto isso valeria para a empresa? Essa visão tira você da ideia de mais um freela e te coloca no terreno dos profissionais que pensam como parceiros estratégicos. E para fechar, deixa eu te dar uma recomendação prática, tá? Se formalize o quanto antes, mesmo que seja MEI, mesmo que pareça pequeno, isso abre portas que você nem imagina. E sobre tecnologia, planeje, compre no momento certo, com o objetivo certo e com uma clareza sobre o retorno que aquilo vai trazer. Mostre confiabilidade antes de mostrar equipamento. Venda valor antes de vender estética. E lembre-se, é mais inteligente investir em vender antes de investir em comprar. No fim das contas, sair da informalidade não é sobre pagar imposto, é sobre abrir portas. E investir em tecnologia não é sobre ter o equipamento mais caro, é sobre ter as ferramentas certas, no momento certo, para crescer com estratégia. Quando você une esses dois pontos, você constrói uma reputação que te acompanha por anos. A partir daí, então, você deixa de ser mais um freela e passa a ser um verdadeiro profissional do audiovisual, alguém que inspira confiança, entrega resultado e cresce com consistência. Bom, agora é com você. Você está mais travado na parte da formalização ou está mais ansioso para investir em tecnologia? Me conta aqui nos comentários.